Imagina junto comigo essa cena. Talvez você se reconheça nela. Uma mulher passou o dia inteiro na correria. Resolveu tudo, sorriu, deu conta. Aí no final da tarde, um copo escorregou da mão dela, quebrou no chão e ela desabou. Ela chorou por causa de um copo de R$ 10. Só que não era o copo foi só a gota d'água. O que transbordou ali já estava guardado há anos, lá no fundo, num lugar que ela nem se lembrava mais. Talvez exista uma parte de você que você trancou para não sentir. Talvez exista algo na sua história que você escolheu guardar muito no fundo. Mas escuta bem, o que você tranca no porão não para de existir. Ele continua mandando na casa toda, só que de forma escondida. E hoje a gente vai olhar para isso com calma, com luz e com Deus junto. Você não está sozinha nisso. Eu sou a Rosiane Sena e esse é o dia 6 da jornada 30 dias voltando para casa. Um devocional com reflexão bíblica, visão sistêmica e consciência emocional para a mulher que está cansada de viver no automático e quer voltar para Deus, para si mesma e para o próprio lugar. Essa semana terminou o primeiro bloco. A gente já olhou para várias questões, reconheceu o cansaço, entendeu que voltar para si não é egoísmo. E hoje começa um bloco um pouco mais fundo, a gente vai aprofundar um pouco mais. E dentro da casa interior eu chamo essa parte do porão. O porão é aquele lugar da casa onde a gente empurra o que não quer ver. É lá que a gente vai. Não para sofrer de novo, mas para se libertar. Porque quando a gente guarda muitas coisas, elas continuam agindo em nós, mesmo que a gente não tenha consciência disso. Tem até uma imagem que eles usam muito que é a do iceberg, né? Tem só uma pontinha dele que está sobre a água e o restante abaixo. E muitas vezes nós somos governadas por isso que está abaixo, por aquilo que está no nosso inconsciente, no subconsciente, por aquilo que a gente fez de conta que não aconteceu. Mas os nossos comportamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos acabam trazendo isso para fora de determinadas formas. Isso prejudica a nossa vida hoje. Então, nós vamos aprofundar um pouco mais nisso. Então, antes da gente continuar, se esse tema mexe com você, compartilhe esse vídeo com uma mulher que também passa por isso. Às vezes, essa palavra pode chegar para ela na hora certa. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, é assim que essa mensagem alcança mais mulheres cansadas de viver uma vida onde ela se sente perdida, sozinha e cansada. Então vamos lá. Se você está aí com a sua Bíblia, vamos começar então a nossa leitura de hoje. Hoje a gente vai olhar o versículo do Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece minhas preocupações. Vê se não ando por um caminho de desgraça e guia-me pelo caminho eterno. Esse salmo, inclusive, tem uma música da Aline Barros, que é sobre ele e é lindíssima. E o que que ele fala aqui, né? Ele não tem medo de olhar, mas ele pede: Deus, desce aqui comigo. Olha o que tem no meu porão. Porque quando é Deus que ilumina o que está escondido, não é para te envergonhar, é para te libertar. Muitas vezes a gente tem medo de olhar para certas questões que aconteceram na nossa vida e com receio de que aquilo doa, mas é só para você se liberar disso, você se libertar disso. Às vezes uma situação que você viveu no teu passado ainda te aprisiona. Digamos que você tenha sofrido uma violência na tua infância e essa criança
que sofreu essa violência, é como se ela ainda estivesse aprisionada dentro de você. Então, realmente, visualize, imagine agora um porão numa casa e imagine que essa versão sua criança que sofreu isso ainda está lá, naquele lugar, presa. Pode ser muito abstrato pensar dessa forma, mas o nosso corpo, as nossas células guardam as memórias. Então, aquilo que a gente viveu lá atrás pode estar reverberando ainda hoje. Vou trazer um outro exemplo para vocês entenderem. Digamos que na tua infância você passou uma situação de medo muito grande com um cachorro, né? Você sofreu, sei lá, um ataque de cachorro, alguma coisa aconteceu e você sentiu muito medo. Naquele momento, teu corpo travou. Teu corpo viu aquela situação como uma ameaça enorme de vida. E hoje, na sua vida adulta, às vezes você escuta o latido de um cachorro, você vê um cachorro, você já trava de novo, porque a memória ficou no teu corpo, a memória ficou em você. Então, é preciso olhar para isso para liberar, sabe? Se reconectar com essa parte tua que sofreu isso e deixar isso embora. Para você conseguir falar, hoje está tudo bem, eu não sou mais criança, eu já posso me defender, eu já posso cuidar de mim. Então, faça uma breve reflexão sobre situações na sua vida que você percebe que foram muito difíceis e que realmente podem ainda estar afetando a tua forma de viver, a tua forma de ser no dia de hoje. E aqui a gente vai olhar para mais um versículo que é Lucas 8, 17. Porque não há nada de oculto que não venha a ser revelado, e não há nada de escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz do dia. Então, tudo aquilo que está no nosso porão consciencial, em algum momento ele vai vir à tona, de forma que a gente compreenda ou não. É como se a gente estivesse tentando colocar bexigas para dentro de uma piscina. Dá um trabalho, a água ela não fica para baixo, a gente tem que ficar forçando para ela ficar. E muitas vezes essas coisas que a gente tentou esconder, elas vão vir para fora em uma hora completamente errada. Então, quando a gente coloca a luz sobre isso, quando a gente olha, né, com consciência, quando a gente olha com clareza sobre isso, não tem o risco de surgir em uma hora errada. Então, aqui ele fala, né, tudo que está oculto será trazido à luz. Então, que tudo o que nós, né, vivemos e guardamos, que a gente mesmo consiga fazer esse movimento de trazer à luz e não que apareça em uma situação inadequada. Às vezes uma crise de medo, uma crise de raiva, às vezes uma vergonha imensa. Então tudo aquilo que a gente, né, esconde, em algum momento ele vem à tona. Então que seja você mesma a olhar para essas questões e não que aconteça em um momento errado, não que você tenha às vezes uma reação exacerbada em um momento incorreto. E tudo que você esconde não fica quieto para sempre, uma hora vem à tona. E a pergunta não é se vem, é se você vai deixar vir com Deus, com cuidado, ou explodindo por coisas pequenas. Porque sempre que a gente tem atitudes reativas, nem sempre é pela situação que aconteceu. Como eu trouxe o exemplo do copo. São coisas que a gente vai acumulando ao longo da vida. E quando a gente não olha, a gente vai acabar explodindo por uma situação errada com a pessoa que não merecia estar ouvindo aquilo. Então tem que observar, entender, né, o que está dentro de mim que eu preciso olhar, que eu preciso colocar à luz e acolher isso. Esse é o ponto principal, é acolher. Não se culpar, não colocar peso, né, sobre isso, mas acolher. Tudo bem que foi assim e eu deixo isso em paz agora. Eu consigo acolher essa parte minha que sofreu isso, consigo olhar para minha história com amor, com respeito, e agora eu não sou mais refém dessa situação. Isso que é a gente olhar, né, para esse porão
olhar para aquilo que ficou para trás. E mesmo que a gente nunca tenha falado para ninguém, Deus sabe o que você tem dentro de você. Deus conhece tudo que você passou, mesmo que você nunca tenha falado para ninguém, mesmo que você nunca tenha sentido confiança em alguma pessoa para compartilhar algo. Deus sabe tudo o que você viveu. E a partir do momento que você consegue pôr para Ele essas questões, você já tira de dentro de você. Então, além das reflexões que nós vamos fazer aqui hoje, eu te convido a colocar para Deus aquilo que você nunca falou para ninguém, aquilo que você nunca conseguiu contar. Ele sabe, mas você nunca teve coragem, talvez, de falar para ele. Você nunca teve coragem de se abrir com ele. E tenha intimidade com Deus. Uma oração do seu coração. A gente tem, né, orações prontas. Eu venho de uma família católica, de uma criação católica. Então a gente tem, né, as orações da igreja, Pai Nosso, Ave Maria, enfim. Mas eu acho que a melhor forma da gente se relacionar com Deus é deixar que venha do nosso coração. É realmente olhar para Deus como o nosso amigo, sabe? Como uma pessoa de extrema confiança. Se você tiver uma amiga na qual você confia, imagine que é com ela que você está conversando. Porque Deus nos ouve o tempo todo, mesmo em pensamento. Mas comece a tirar uns 5 minutos do seu dia para conversar com ele, para colocar ali, né, as suas angústias, as suas frustrações, porque ele nos escuta. E talvez você tenha se desconectado disso, porque a gente aprendeu muito cedo a esconder, colocar para baixo, engolir o choro, não fazer drama. Deixa para lá, isso não é importante. Talvez você tenha ouvido isso muitas vezes. E aí você vai guardando uma coisa aqui, uma coisa ali. Só que isso não some, isso continua dentro da gente. E são coisas que ninguém nunca viu, mas você sabe que você passou. E Deus também sabe que você passou. Então, voltando àquela ideia da imagem da casa, né? Imagine numa casa que tem um porão fechado e tá cheia de coisa velha. E aí você pode passar o dia todo na parte de cima da casa, mas lá embaixo tem mofo, tem umidade. E essas coisas às vezes começam a subir. Imagina um porão assim mofado, cheio de umidade. Em algum momento, aquela umidade vai começar a pegar o resto da casa também. E aí você limpa a parede de cima, passa a tinta por cima e o mofo volta. Porque o problema não tá na parede, o problema tá lá embaixo, o problema tá no porão. E é isso que acontece quando a gente tenta consertar por cima, né? Muda o cabelo, muda a rotina, promete ter mais paciência, mas o que incomoda continua vindo à tona, porque a raiz é mais profunda, não é o que aparece, né? É o que está lá embaixo, que não foi visto. E é assim que a gente vai percebendo. E como é que o porão, né, te avisa que tem alguma coisa errada? Você começa a explodir por coisas pequenas, chora e não sabe direito por quê. Você tá cansada, cansada, cansada e nunca consegue descansar o suficiente. E você fica ansiosa sem motivo aparente. Isso não é você sendo exagerada, nem louca, nem fraca. É isso que tá lá embaixo pedindo para ser visto. E aqui tá uma boa notícia. Você não precisa descer nesse porão escuro sozinha, remoendo tudo. Davi mostrou comigo. Deus desce comigo. Segura minha mão. Acende a luz. E olhar para essas questões com Deus é diferente de você se afundar nisso. E você não vai morar nesse lugar. Você vai visitar. Você vai ver o que tem lá e soltar isso. A gente desce com uma lanterna e não com uma pá para cavar mais fundo. E eu sempre conduzo as minhas clientes nesse processo. Eu faço esse processo junto com elas.
E se você sente que tem algo ali que você precisa olhar, eu tô aqui para te ajudar nessa jornada, para te ajudar nessa caminhada. Porque nós temos Deus, mas muitas vezes a gente precisa de alguém humano que faça esse passo junto com a gente. Então, se você sente que precisa disso, conte comigo. Tô aqui para te auxiliar nessa caminhada. E dentro da visão sistêmica, a gente olha para uma coisa muito importante. Muito do que você tem no seu porão não começou com você. Então a gente herda muitas dores. A gente, como eu já falei nos dias anteriores, a gente aprende, né, com o exemplo das pessoas que nos criaram. Então, engolir o choro, não falar o que sente, fingir que tá tudo bem. Muitas vezes você viu isso acontecendo na sua casa. Você aprendeu sem ninguém te ensinar com palavras que sentimento é coisa para esconder, que mulher forte não mostra fraqueza, que dar trabalho é feio, que não pode chorar, que não pode sentir raiva, que é muito feio o menino ficar com raiva. E olha, isso não é pra gente culpar ninguém. Cada uma das pessoas que nos criou fez o que tinha na mão, né? Fez o melhor com o que tinha na mão. Mas entender isso também não é pra gente ficar parado, esperando o passado se explicar. É o contrário. No dia que você enxerga o que tá no porão, a chave daquela porta volta para sua mão. E aí essa casa volta a ser comandada por você. Você passa a escolher virar dona da sua própria casa. E agora vamos para o nosso exercício de hoje. Pegue aí teu papel e caneta e vamos lá para a pergunta 1. Qual é o sentimento que você percebe que você mais aprendeu a engolir, que você nunca conseguiu expressar? Talvez raiva, tristeza, medo, vontade de ter mais, mas talvez tenha vindo uma voz ali que você estava sendo é, egoísta, ou então para que mais? E o que que você percebe que pode estar acontecendo na sua vida hoje que tenha relação com o que está escondido no teu porão? Você anda explodindo por bobagem, chorando à toa, cansada demais, ansiosa? E a pergunta 3: se Deus descesse com você nesse porão agora, o que você acha que ele ia querer trazer para a luz primeiro? Não para te acusar, mas para te aliviar. Responde com verdade e responde trazendo à tona realmente aquilo que você sente que precisa sair daí. Que a ideia de todo esse trabalho que a gente está fazendo juntas aqui é liberação realmente. Para a gente se libertar dos pesos, para a gente se conectar com quem a gente é de verdade. E vamos para nossa oração de hoje. Se quiser, feche os seus olhos. Se conecta com esse momento, com tudo que nós conversamos até aqui. Senhor, eu paro de fingir que o meu porão não existe. Desce comigo, segura minha mão. Acende tua luz onde eu tiver medo, para eu me libertar daquilo que ainda me prende. Para eu soltar esse passado com amor. Acolher as partes minhas que se perderam e me permitir viver mais leve a partir de hoje. Me reconectar com a minha essência, com a minha criança, que talvez tenha ficado esquecida. Sonda o meu coração, ó Deus, e me conduz com cuidado de volta para casa. Amém.
Eu espero que esse vídeo tenha te tocado. Se você sente que essa mensagem foi para você, escreve aqui: eu quero acender a luz. Compartilha com uma mulher que também precisa dessa mensagem. E se você ainda não fez, tem um quiz gratuito na descrição desse vídeo. Em menos de 5 minutos você descobre como que tá o seu estado interno e aquilo que mais precisa da sua atenção no momento. Amanhã a gente continua de um jeito bem especial. Amanhã nós vamos falar sobre essa menina que precisou crescer cedo demais. Te espero no dia 7.